Terceira parte. Mensagens da Matriz Divina, Vida, Amor e Cura. Capítulo 6. O Universo fala connosco. Mensagens da Matriz. Quando amor e ódio estão ausentes, tudo se torna claro e sem disfarces. Mas, se fizer a mais íntima distinção, céus e terra serão infinitamente separados. Sengst Han, filósofo do século VI. Somos o espelho e também o rosto que ele espelha. Rumi. Se falamos à Matriz Divina através da linguagem do sentimento e da crença, os capítulos anteriores descrevem igualmente de que forma a Matriz nos responde nos eventos da nossa vida. Neste diálogo, as nossas convicções mais profundas transformam-se no modelo de tudo aquilo que experimentamos, desde a paz no nosso mundo até à cura dos nossos corpos, de todos os nossos relacionamentos de amizade ou de amor, até às carreiras que desenvolvemos. A nossa conversação com o mundo é constante e interminável. E como nunca para, é-nos impossível sermos observadores passivos à margem da vida. Se somos conscientes, por definição, estamos a criar. Por vezes o diálogo é subtil, outras não. Independentemente, porém, do grau de subtileza, a vida num universo refletido contém a promessa de que, dos nossos desafios às nossas alegrias, o mundo nada mais é, nem menos, do que a matriz a espelhar as nossas crenças mais profundas e verdadeiras. Aqui incluem-se os nossos relacionamentos íntimos, embora apresentem reflexos honestos. Por vezes, os espelhos que vemos de nós nos outros podem ser os mais difíceis de aceitar, mas também constituir a via rápida para a nossa maior cura. Em 1998, tive uma experiência no Tibete que me proporcionou uma metáfora poderosa para o modo do funcionamento da conversação quântica. A caminho da capital, Lhasa, o nosso grupo excursionista seguia de automóvel e descrevemos uma curva na estrada que conduzia a um pequeno lago, no sopé de uma escarpa. O ar estava absolutamente parado, permitindo à água refletir na perfeição tudo em volta. Do nosso ponto de observação, via-se, espelhada na água, a imagem gigantesca de um Buda, magnificamente esculpido. Parecia encontrar-se algures na escarpa sobranceira ao lago, embora, nesse preciso momento, eu não conseguisse ver a escultura propriamente dita, apenas o reflexo. Só quando descrevemos a curva e a estrada se endireitou, novamente vi o que imaginara ser a origem do reflexo. E ali estava ele, esculpido em alto relevo. O Buda presidia ao lago, libertado pelos seus escultores da rocha viva, qual testemunha silenciosa de todos os que por ali passavam. Nesse momento, a imagem do lago transformou-se para mim numa metáfora do mundo visível. Enquanto descrevíamos a curva e eu via o Buda refletido na água, esse reflexo era para mim a única forma de saber da existência de uma estátua. Embora suspeitasse de que a imagem espelhava algo físico, simplesmente não conseguia divisar o objeto. Do mesmo modo, diz que o mundo de todos os dias é o reflexo de uma realidade mais profunda, escavada no tecido do universo. Uma realidade que simplesmente não conseguimos ver a partir do sítio que ocupamos nela. Tanto a tradição antiga como a ciência moderna sugerem que aquilo que vemos enquanto relacionamentos da vida é, nada mais, nada menos, o reflexo de coisas a acontecer noutro domínio, um local que não conseguimos perceber a partir do nosso ponto de observação do universo. Do mesmo modo que eu certamente sabia que a imagem na água espelhava algo real e sólido, podemos ter a perfeita certeza de que as nossas vidas nos informam de eventos que estão a ocorrer noutros domínios da existência.
O simples fato de não os podermos observar não significa que não sejam reais. Na verdade, as tradições antigas sugerem que o mundo invisível é mais real do que o visível. Como dizia Boom na introdução, simplesmente não podemos vislumbrar esta realidade mais profunda a partir do ponto em que nos encontramos no espaço-tempo. Muito embora possamos não conseguir olhar diretamente para o interior deste domínio invisível, temos de facto algumas indicações do que lá acontece, visto observamos o seu reflexo nas nossas vidas cotidianas. Deste ponto de vista, as nossas experiências diárias funcionam como mensagens destas realidades mais profundas, isto é, constituem uma comunicação do interior da própria matriz divina. Do mesmo modo que precisamos de compreender as palavras de qualquer linguagem para conhecer o seu conteúdo, temos de reconhecer a linguagem da matriz divina se quisermos beneficiar daquilo que ela nos diz. Por vezes, as mensagens transmitidas são diretas e inequívocas, enquanto, outras vezes, são tão subtis que nos passam completamente ao lado. Muitas vezes, porém, podemos ser levados a pensar que nos está a ser mostrado algo quando, na verdade, as mensagens nos contam outra coisa muito diferente. Uma súbita rajada atingiu-me nesse instante, deixando-me os olhos a arder. Olhei para a zona em questão. Não havia absolutamente nada fora do vulgar. Não vejo nada, disse eu. Acabaste de o sentir, replicou. O quê? O vento? Não apenas o vento, respondeu em tom severo. A ti poderá parecer-te vento, porque o vento é tudo o que conheces. Neste diálogo, o feiticeiro índio Yaqui Don Juan ensina ao seu aluno, Carlos Castaneda, as realidades subtis do mundo invisível. Na sua obra Journey to Ixtlan, Castaneda, um antropólogo que se dedica aos costumes dos antigos xamãs, aprendeu rapidamente que não podia confiar nos filtros das suas percepções como fora condicionado a fazer no passado. O mundo, descobriu, está vivo a níveis simultaneamente visíveis e invisíveis. Por exemplo, Castaneda sempre aprendera que quando os arbustos se mexem ao nosso lado e sentimos ar fresco nas bochechas, esses sinais provêm do vento em movimento. No exemplo acima, por seu turno, o professor de Castaneda recorda-lhe que aquilo só parece ser o vento porque o vento é tudo o que ele conhece. Na realidade, podia ser o vento, mas aquela sensação de uma brisa contra o rosto e a percorrer-lhe o cabelo poderia ser, igualmente, a energia de um espírito a fazer-se conhecer. Castaneda rapidamente descobriu que uma tal experiência nunca voltaria a ser apenas o vento. Atrás dos filtros da percepção, damos o nosso melhor para ajustar os nossos relacionamentos amorosos, amizades, vida financeira e saúde no quadro referência estabelecido pelas nossas experiências passadas. Porém, embora estas fronteiras possam funcionar, será que nos prestam de fato bom serviço? Quantas vezes não respondemos à vida à semelhança do que aprendemos com outros, em vez de basearmos essa resposta naquilo que as nossas experiências nos ensinaram? Quantas vezes não nos impedimos de desfrutar de maior abundância, relacionamentos mais profundos ou empregos mais gratificantes, pelo simples fato de uma oportunidade que cruzou o nosso caminho se parecer com uma outra do nosso passado, fazendo-nos precipitar no sentido oposto? No contexto da matriz divina, fazemos parte de cada folha de erva, de cada pedra, de cada ribeiro ou rio. Fazemos parte de cada gota de chuva e mesmo do ar fresco que nos aflora o rosto quando saímos de casa de manhãzinha cedo. Se o nosso vínculo a tudo o que existe no mundo é tão profundo, fará sentido que observemos indícios dessa ligação nas nossas vidas todos os dias. É possível que vejamos de facto tais indícios e talvez os vejamos todos os dias
embora de formas que poderemos nem sempre reconhecer ou sequer aperceber. Todos sabemos que quanto mais tempo estivermos na presença das pessoas, locais e objetos que nos rodeiam, mais nos sentiremos confortáveis com eles. Para a maioria de nós, entrar na sala de estar de nossa casa, por exemplo, sabe seguramente melhor do que entrar na sala de estar de um hotel de outra cidade. Apesar de o hotel poder ser mais novo e ter o último grito em tapaçaria e cortinados, simplesmente não nos faz sentir em casa. Quando experimentamos algo parecido, o nosso conforto provém de uma afinação da energia subtil que nos põe em equilíbrio com o nosso mundo, e chamamos a esse equilíbrio ressonância. Até certo ponto estamos em ressonância com tudo, desde os nossos automóveis aos nossos lares e mesmo com os eletrodomésticos que dependemos todos os dias, razão pela qual afetamos as outras pessoas, o ambiente circundante e o nosso mundo, através da nossa simples presença. Não deverá, portanto, surpreender-nos que, quando algo muda dentro de nós ou aquilo que nos rodeia, essas mudanças se repercutam nas nossas vidas e repercutem-se de fato. Estas mudanças surgem por vezes de formas sutis. Por exemplo, tive um automóvel de fabrico americano cujo motor original tinha quase 500 mil km quando o vendi em 1995. Sempre dera o meu melhor para cuidar do meu velho amigo, um veículo fiável, parecia novinho em folha e me transportava em segurança das montanhas do Colorado aos montes de Napa, Califórnia, e de volta ao deserto profundo do norte do Novo México. Se eu conseguia sempre pôr o meu carro a trabalhar na perfeição e de seguida funcionava sem o menor problema, nunca deixava, pelo contrário, de avariar sempre que o emprestava a alguém. Invariavelmente, um novo ruído começava a ouvir-se no motor, uma luz de alerta aparecia no painel ou simplesmente deixava de funcionar quando outra pessoa, com um toque diferente, passava para o volante. E era também certo que, assim que eu regressava ao lugar do condutor e o levava ao mecânico, o problema simplesmente se curava a si próprio, desaparecendo misteriosamente. Por mais que o mecânico me garantisse que estas coisas estão sempre a acontecer, estou certo de que, ao fim de alguns desses falsos alarmes, ele próprio terá começado a mudar de ideias sempre que via o meu Pontiac de 500 mil km entrar-lhe no parque de estacionamento. Embora não o possa provar cientificamente, falei com pessoas suficientes para saber que esta não é uma experiência incomum. Objetos que nos são tão familiares como nós, a eles simplesmente parecem funcionar melhor na nossa presença. Outras vezes, porém, a nossa ressonância com o mundo aparece-nos de uma forma menos subtil, com uma mensagem mais difícil de ignorar, como no exemplo seguinte. Na primavera de 1990, acabara de abandonar a minha carreira na indústria da defesa, em Denver, vivendo temporariamente em São Francisco. Durante o dia, desenvolvia seminários e escrevia o meu primeiro livro, enquanto à noite trabalhava como conselheiro psicológico. Dava, mais concretamente, orientações para ajudar à compreensão do poder da emoção nas nossas vidas e do papel que desempenha nos nossos relacionamentos. Uma das minhas primeiras clientes descreveu um relacionamento belíssimo e um exemplo de quão profunda e quão literal pode ser a nossa ressonância com o mundo. Narrou o relacionamento duradouro que mantinha com o homem da sua vida como um namoro interminável. Estavam juntos há mais de 10 anos num relacionamento que parecia agora inevitavelmente paralisado. As conversas que mantinham sobre casamento pareciam acabar sempre em discordâncias azedas. No entanto, não se sentiam bem longe um do outro e desejavam partilhar as suas vidas. Certa noite, a minha cliente escreveu uma experiência de ressonância tão clara e poderosa que poucas dúvidas deixava sobre a existência de uma tal ligação com o nosso mundo. Conte-me o que se passou consigo nesta semana, disse-lhe. Como estão as coisas em casa? Oh, nem acredita nas coisas que aconteceram, começou ela. Que semana mais estranha. Primeiro, enquanto eu e o meu namorado víamos televisão no sofá, ouvimos o som de qualquer coisa a arrebentar na casa de banho. Quando fomos ver o que acontecera, não faz ideia do que vimos. Não posso fazer ideia, respondi. Mas agora estou mesmo interessado. O que aconteceu? Bem, o cano de água quente debaixo do laboratório tinha explodido e rebentado com a porta do armário, arrancando-a das dobradiças e atirando-a contra a parede em frente ao lavatório, respondeu.
Uau! Exclamei. Nunca ouvi falar em tal coisa em toda a minha vida. E isso não é tudo, prosseguiu. Há mais. Quando fomos à garagem buscar o carro, havia água quente por todo o chão. O radiador do carro tinha explodido e havia água por toda a parte. Então, quando recuamos o carro da garagem para o jardim, o tubo do radiador explodiu e espalhou anticongelante quente pelo chão. Escutei com atenção o que a mulher me dizia e reconheci de imediato o padrão. O que é que se passou em casa nesse dia? Interroguei. Como descreveria o vosso relacionamento? Essa é fácil, disse ela. A casa mais parecia uma panela de pressão. Subitamente calou-se e olhou-me simplesmente. Acha que a tensão do nosso relacionamento tem alguma coisa a ver com o que aconteceu? Na minha opinião, respondi, tem tudo a ver com o que aconteceu. Estamos sintonizados com o nosso mundo e o nosso mundo mostra-nos de forma física a energia do que experimentamos emocionalmente. Por vezes é mais subtil, mas no seu caso foi literal. A sua casa espelhou literalmente a tensão que acabou de descrever que existia nesse dia entre si e o seu namorado, e fê-lo através da própria essência utilizada há milhares de anos para representar a emoção, a água. Que mensagem poderosa, bela e clara recebeu do campo. E agora, o que vai fazer com ela? Chave 17. A matriz divina funciona como um espelho no nosso mundo dos relacionamentos que criamos nas nossas crenças. Quer reconhecemos ou não, a nossa ligação ressonante com a realidade à nossa volta, ela existe através da matriz divina. Se tivermos a sabedoria para compreender as mensagens que nos chegam através do que nos rodeia, o nosso relacionamento com o mundo pode ser para nós um professor poderoso. Por vezes salva-nos mesmo a vida. Quando a mensagem é um aviso. Para a minha mãe, a seguir aos 2 filhos, a melhor companhia tem sido um monte de energia de 6 quilos, embrulhado no corpo de uma cadela Border Terrier de nome Corey Sui. Corey, para os amigos, como viajo frequentemente em digressões e seminários, faço o possível por telefonar à minha mãe pelo menos uma vez por semana para saber dela e perguntar como lhe corre a vida, bem como para lhe dar notícias minhas. Imediatamente, antes da digressão de promoção ao meu livro de Isaiah Effect de 2000, liguei para casa. Era uma tarde de domingo e a minha mãe fez-me saber da sua preocupação com Corey. Nem parecia a mesma ultimamente, não comia bem, o que levou a ir com ela ao veterinário para efetuar exames. Durante a consulta, a cadela foi sujeitada a uma série de raios-x que mostraram aquilo porque ninguém esperava. Por alguma razão inexplicável, as chapas de Corey mostraram aglomerados de pequenas pintas brancas nos pulmões que não deviam, de modo algum, encontrar-se lá. Nunca tinha visto nada de parecido num cão, comentou o veterinário perplexo. Decidiu-se então a sujeitar a Corey a mais testes para tentar perceber o significado das pintas brancas. Se a minha mãe estava obviamente preocupada com a cadela, eu, enquanto a ouvia, fiquei preocupado por outra razão. Partilhei com ela o princípio da ressonância e a forma como estamos sintonizados com o nosso mundo, os nossos automóveis, as nossas casas e mesmo os nossos animais de estimação. Falei-lhe em vários casos bem documentados de animais que assumiram os problemas de saúde dos donos semanas ou mesmo meses antes de os mesmos males serem detectados no corpo das pessoas que cuidavam deles. Tive a sensação de que algo de parecido estava a ocorrer entre a Corey e a minha mãe. Depois de a conseguir persuadir de que a vida está cheia de tais mensagens, ela concordou em fazer um check-up na semana seguinte. Embora não sentisse desconforto algum e, a avaliar pelo seu aspecto, não tivesse qualquer razão para fazer exames, assentiu marcar vários, incluindo uma radiografia ao peito. Bom, por esta altura o leitor já pode adivinhar para onde a história se encaminha e porque a partilho consigo. Para a grande surpresa da minha mãe, as radiografias mostraram uma grande mancha suspeita num dos pulmões, uma mancha não detectada num exame feito um ano antes. Aprofundando as investigações, minha mãe descobriu que tinha tecido cicatrizado no pulmão direito proveniente de uma doença que sarara na sua infância. E esta mancha tornara-se cancerosa. 3 semanas mais tarde foi operada, sendo-lhe completamente removido o terço inferior do pulmão direito. Quando falei com o médico mais tarde, no quarto de convalescença, ele reafirmou-me a sorte que a minha mãe tinha tido por a mancha ter sido detectada a tempo, particularmente não havendo sintomas que alertassem para quaisquer problemas. Antes da cirurgia, sentia-se lindamente e levava a sua vida com a Corey, os filhos e o seu belo jardim, sem fazer a mínima ideia de que algo pudesse não estar bem. Este é um exemplo de como podemos aplicar os espelhos às nossas vidas.
por eu e a minha mãe termos aprendido as mensagens que a vida nos vai mostrando e por termos confiado o suficiente na linguagem para a aplicar de uma forma prática, esta história tem um final feliz. A minha mãe recuperou da cirurgia. No momento em que escrevo, sente-se otimamente e já há 6 anos que está livre de cancro. Curiosamente, as pintas detectadas nos pulmões da Corey, que originalmente nos haviam alertado e levado a averiguar o estado de saúde da minha mãe, desapareceram completamente após a cirurgia. Ela e a Donna desfrutaram de mais 6 anos juntas, de boa saúde, com toda a alegria que encontravam uma na outra e nas suas rotinas diárias. Nota: a Corey Sue deixou este mundo durante a revisão deste livro, devido a complicações resultantes da sua avançada idade. Quando morreu, prestes a completar 15 anos, tinha quase 100 anos em anos de cão. Viveu o período após o aparecimento das suas pintas e a operação da minha mãe de boa saúde e com uma vivacidade que alegrava todos aqueles cuja vida tocava. Como dizia a minha mãe muitas vezes, ninguém era um estranho para a Corey Sue. Adorava todos os que encontrava e dava-o a conhecer com um delicado beijo molhado, cuja falta sentiram todos aqueles que a conheceram. Muito embora possa não ser possível provar de forma científica que o problema de Corey tivesse algo a ver com o que aconteceu à minha mãe, o que podemos afirmar é que o sincronismo entre as duas experiências é significativo. Porque não constitui um incidente isolado, temos igualmente de afirmar que, quando observamos tais sincronismos, existe uma correlação. Se podemos não compreender totalmente a ligação hoje, a verdade é que, mesmo que a estudemos durante mais 50 anos, poderemos ainda assim não a compreender completamente. O que podemos fazer, isso sim, é aplicar o que sabemos às nossas vidas. Quando o fazemos, os eventos diários transformam-se numa rica linguagem que nos dá uma visão dos nossos segredos mais íntimos. De novo, num mundo em que a própria vida espelha as nossas crenças mais profundas, poucas coisas pode haver que sejam verdadeiramente secretas. Em última análise, é provavelmente menos importante de que forma nos surgem as curvas inesperadas da estrada da vida e mais importante saber se reconhecemos ou não a linguagem que nos adverte em relação a elas. Como a matriz divina reflete constantemente as nossas crenças, sentimentos e emoções, através dos eventos das nossas vidas, o mundo de todos os dias proporciona-nos vislumbres dos domínios mais profundos do nosso eu. Nossos espelhos pessoais, podemos ver as nossas convicções, amores e temores mais íntimos. O mundo é um espelho poderoso e muitas vezes literal, com quem nem sempre é fácil confrontar-nos. Com total honestidade, a vida oferece-nos uma janela direta sobre a realidade última das nossas crenças e, por vezes, os nossos reflexos chegam-nos de forma porque nunca esperaríamos. Recordo um incidente que me aconteceu num supermercado Safeway de um subúrbio de Denver, num fim de tarde de 1989. Tinha lá entrado a caminho de casa, vindo do trabalho, como frequentemente fazia, para comprar qualquer coisa para o jantar. Enquanto percorria a secção dos enlatados, levantei os olhos da minha lista de compras o tempo suficiente para me aperceber de que estava sozinho no corredor, com exceção de uma jovem mãe acompanhada da sua filha pequena, sentada no carrinho das compras. Estavam obviamente apressadas e pareciam-me tão contentes por estarem a fazer compras ao fim de um longo dia de trabalho como eu. Quando a minha atenção regressou à tarefa de comparar os nomes da minha lista com os das latas das prateleiras, fui subitamente surpreendido pelo som da criança. Não era um grito qualquer. Tinha um volume e uma intensidade absolutamente invulgares. A pequenita estava sozinha no carrinho de compras e aterrorizada. Absolutamente aterrorizada. Ao fim de poucos segundos, a mãe veio ter com ela, para a acalmar. A criança parou imediatamente de chorar e a vida regressou ao normal. Embora todos já tenhamos presenciado este tipo de situação, houve qualquer coisa naquela noite que me pareceu fora do vulgar. Por alguma razão, em lugar de simplesmente ignorar um incidente tão vulgar, resolvi olhar mais profundamente para o que acontecera. Instintivamente, os meus olhos percorreram o corredor. A única coisa que vi foi que a mãe se afastara momentaneamente do carrinho de compras, deixando a filha de 2 a 3 anos sozinha por momentos. Foi só isso. A menina ficou simplesmente sozinha. Por que ficou tão assustada? A mãe só se afastara por um instante, desaparecendo do seu horizonte visual ao dobrar a esquina para o outro corredor. Por que razão se assustaria tanto com a situação uma pequenita rodeada por um mundo de latas coloridas e rótulos vistosos, sem ninguém por perto, para a impedir de explorar as prateleiras? Por que não diria ela simplesmente para consigo: aqui estou eu, sozinha, com estas belas latas. Acho que vou explorar cada prateleira uma lata de cada vez e divertir-me à brava.
Por que razão a perspectiva de ficar sozinha, ainda que apenas por momentos, lhe terá tocado tão fundo com a sua tenra idade que o seu instinto a tinha levado a gritar a plenos pulmões? Noutra ocasião, marcaram uma sessão de aconselhamento psicológico a uma mulher na casa dos 30, com quem trabalhara muitas vezes. A nossa entrevista, à noite, começou da forma habitual. Enquanto a jovem se descontraía na cadeira de verga colocada à minha frente, pedi-lhe que descrevesse o que acontecera ao longo da semana decorrida desde a nossa última conversa. Começou por me falar do seu relacionamento com o marido, com quem estava casada há cerca de 18 anos. Ao longo de grande parte do casamento tinham discutido, por vezes de forma violenta. Ela desempenhava o papel de receptor do que pareciam ser críticas diárias relativamente a tudo, desde a sua forma de vestir à maneira como geria a casa e cozinhava. Até mesmo na cama, segundo me contou, pareceu nunca conseguir agradar ao marido. Muito embora o tratamento que ela descreveu nada tivesse de novo no contexto do seu relacionamento, a situação havia escalado ao longo da semana anterior. O marido enfurecera-se quando ela o confrontara com perguntas sobre as suas horas extraordinárias e noitadas no escritório. Sentia-se infeliz relativamente ao homem que amara e em quem confiara durante tanto tempo. Agora, à sua infelicidade somava-se a ameaça muito real de violência física resultante das emoções descontroladas do marido. Depois de a atirar ao chão, no calor da sua mais recente discussão, o marido saíra de casa para viver com um amigo. Não lhe dera qualquer número de telefone, morada ou indicação de quando ou se voltaria. Simplesmente desaparecera. O homem que tornara tão infeliz durante tanto tempo a vida desta mulher e ameaçara a sua segurança com explosões de emoção e abuso, fora por fim embora. Enquanto ela descrevia a partida dele, fiquei à espera de observar algum sinal de alívio. Em lugar disso, porém, algo surpreendente ocorreu. A mulher começou a soluçar incontrolavelmente perante a constatação de que ele saíra da sua vida. Quando lhe pedi para descrever o que sentia, o que ouvi não foi a determinação ou o alívio por que esperara. Em lugar disso, disse-me que estava a passar pelas dores da solidão e da saudade. Começou a descrever o quanto se sentia esmagada e absolutamente devastada na ausência do marido. Agora, perante a oportunidade de viver livre de críticas, insultos e abusos, sentia-se angustiada. Porquê? A resposta nas duas situações que acabei de descrever é a mesma. Por maiores que sejam as diferenças entre ambas as situações, há um fio condutor. Há boas probabilidades que o terror experimentado pela menina no corredor do supermercado e a devastação sentida pela mulher cujo marido abusador a abandonara pouco tivessem a ver com as pessoas que as haviam abandonado nesses momentos. A mãe da menina e o marido da mulher haviam servido ambos de catalisadores para um padrão subtil, mas poderoso, que se encontra tão fundo em nós que é quase irreconhecível e muitas vezes completamente esquecido. Esse padrão é o medo. E o medo tem muitas máscaras na nossa cultura. Muito embora desempenhe um papel-chave na forma como construímos tudo, desde as amizades e as carreiras aos relacionamentos amorosos e à saúde dos nossos corpos, o medo aflora quase todos os dias como um padrão das nossas vidas que não conseguimos reconhecer. Mas, curiosamente, este padrão pode nem sequer ser nosso. Quando damos por nós tocados por uma experiência que traz à superfície da nossa vida poderosas emoções negativas, podemos ter a certeza de que há muitas boas possibilidades de algo distinto daquilo que inicialmente pensamos ter gerado medo. Algo tão profundo e primitivo que é fácil ignorar, isto é, até se atravessar no nosso caminho de uma forma inequívoca. Pelo simples fato de estar a ler este livro, é bem provável que já tenha analisado os muitos relacionamentos que manteve ao longo da vida, refletindo, conseguiu de certo chegar a importantes conclusões sobre quais as pessoas que desencadearam determinadas emoções em si e porquê. Na verdade, é provável que se conheça tão bem a si próprio que, se eu lhe colocasse questões sobre a sua vida e o seu passado, não pudesse dar as respostas necessárias para chegar às conclusões corretas num qualquer teste terapêutico. E é graças a essas mesmas respostas perfeitas e aceitáveis que poderá passar ao lado do padrão individual mais profundo que permeou a sua vida desde o dia do seu nascimento. É por esta razão que convido habitualmente os participantes dos meus seminários a preencherem um questionário em que se lhes pede que nomeiem os padrões mais importantes das pessoas que deles cuidaram na infância e que pudessem considerar negativos.
Peço os padrões negativos porque raramente vi pessoas emaranhadas nos padrões positivos das suas vidas. De forma praticamente universal, as situações que fazem as pessoas sentirem-se bloqueadas têm as suas raízes nos sentimentos considerados negativos. Trata-se de emoções explotadas pelas nossas experiências e o significado que têm para nós. Muito embora não possamos alterar aquilo que aconteceu, podemos compreender porque é que nos sentimos como sentimos e alterar aquilo que a nossa vivência significa para nós. Depois de concluir o exercício, peço aos membros do público que mencionem aleatoriamente em voz alta as características que lhes chamaram a atenção como negativas nos homens ou mulheres que deles cuidaram na infância. Para muitos, trata-se do pai e mãe biológicos, mas para outros, dos adotivos. Para alguns, são os irmãos e irmãs mais velhos, para outros, familiares ou amigos da família. Independentemente de quem se trate, a questão prende-se com as pessoas que deles cuidaram nos seus anos de formação, isto é, até à puberdade. Qualquer timidez que pudesse existir até aí, na sala desaparece quando os presentes começam a gritar os aspectos negativos que identificaram mais depressa do que sou capaz de os apontar no quadro. E, de imediato, começa a ocorrer algo muito interessante. Quando determinada pessoa partilha a sua recordação, outra menciona o mesmo sentimento, chegando mesmo a utilizar igual palavra. Uma amostra dos termos resultantes de qualquer programa inclui adjetivos praticamente idênticos como colérico, frio, indisponível, crítico, opinioso, abusador, ciumento, severo, controlador, invisível, medroso, desonesto. O ambiente na sala começa a aligeirar-se e as pessoas riem-se daquilo que observam. Caso não soubéssemos não ser assim, diríamos que todas são da mesma família. À semelhança das palavras escolhidas, é mais do que mera coincidência. Como podem tantas pessoas de origens tão diversas ter experiências tão semelhantes? A resposta a este mistério é o padrão que corre profundamente no tecido da nossa consciência coletiva e que pode ser descrito como os nossos temores nucleares ou universais. Os padrões universais de medo podem ser tão sutis na forma como se expressam e, no entanto, tão dolorosos de recordar que acabamos por criar artificiosamente máscaras que os possam tornar suportáveis. Do mesmo modo que uma recordação familiar difícil está sempre presente, mas raramente é discutida, concordamos de forma inconsciente em disfarçar a dor do nosso passado coletivo em moldes socialmente aceitáveis. Somos tão bem-sucedidos na ocultação dos nossos maiores temores que, para todos os efeitos, as razões originais da nossa dor são esquecidas, permanecendo unicamente a forma como são expressas, isto é, como são postas cá para fora. Tal como a mulher que perdeu o marido ou a menina do supermercado provavelmente não tinha a noção do que as motivou a sentir e reagir daquela maneira, o mesmo se passa connosco. Devido às várias maneiras como disfarçamos os temores, nunca temos de falar sobre as maiores dores das nossas vidas. Elas permanecem, contudo, connosco, arrastando-se até algo acontecer e deixarmos simplesmente de poder olhar para o lado. Quando nos permitimos ir num pouco mais fundo no confronto com estes poderosos e indisfarçados momentos, descobrimos que, por mais diferentes que pareçam ser os nossos temores, se enquadram em não mais do que 3 padrões, ou combinação: o medo da separação e do abandono, o medo da baixa autoestima e o medo da entrega e confiança. Analisamos cada um deles. Há um sentimento presente de forma praticamente universal em todos nós, o da solidão. Em cada pessoa e em cada família existe uma sensação não verbalizada de nos encontrarmos de alguma forma separados de quem ou daquilo que é responsável pela nossa existência. Sentimos que, alguns na névoa das nossas antigas recordações, fomos trazidos para aqui e de seguida abandonados sem que nos fosse dada qualquer razão ou justificação. Porque esperaríamos sentir outra coisa? Em presença da ciência que é capaz de pôr um homem na Lua e traduzir o nosso código genético, continuamos a não saber verdadeiramente quem somos. E certamente não sabemos com segurança como chegamos aqui. Sentimos a nossa natureza espiritual a partir de dentro, enquanto procuramos validar os nossos sentimentos. Da literatura ao cinema, da música à cultura, fazemos uma distinção entre os nossos sítios aqui, sobre a Terra, e um céu distante que se encontra alguns. No Ocidente, afirmamos a separação em relação ao nosso Criador através da tradução que fazemos da grande oração da Bíblia que descreve esta relação, a oração do Senhor. Por exemplo, a versão
ocidental vulgar mais traduzida começa da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu. Reconhecendo esta separação, segundo esta interpretação, estamos aqui enquanto Deus está a algures muito longe. Os textos originais aramaicos, porém, contêm uma visão muito diferente da nossa relação com o Pai do céu. Uma tradução da mesma frase começa por radiante, tu brilhas dentro de nós, fora de nós, até a escuridão brilha quando recordamos. Reforçando a ideia de que o Criador não está separado num instante, em vez disso, a força criativa do nosso Pai, qualquer que seja o significado que lhe atribuamos, não só está connosco, como é nós e emprega tudo aquilo que reconhecemos com o nosso mundo. A descoberta de 2004 do Código de Deus e da mensagem proveniente da tradução do ADN de toda a vida para as letras dos antigos alfabetos hebraico e árabe parece sustentar esta tradução. Quando seguimos as pistas que nos foram deixadas na obra mística do século I, o Sefer Yetzirah, descobrimos que cada um dos elementos constituintes do nosso ADN corresponde a uma letra destes alfabetos. Quando fazemos as substituições, descobrimos que a primeira camada de ADN dos nossos corpos parece, de fato, sustentar a antiga advertência de que uma grande inteligência reside por toda a parte, incluindo dentro de nós. No ADN humano lê-se literalmente Deus, eterno, dentro do corpo. Quando sentimos um temor na nossa vida, ainda que não tenhamos uma noção consciente de qual, ele cria nos nossos corpos uma propensão emocional, uma experiência frequentemente descrita como uma carga ou um botão vermelho. Isto emerge nas nossas vidas sob a forma das ideias firmes que temos relativamente ao que é correto ou errado em alguma coisa ou à forma como uma situação se devia desenrolar. As nossas cargas e botões vermelhos são a promessa de que criaremos as relações que nos mostram qual o medo que pede para ser curado. Por outras palavras, estas cargas mostrar-nos-ão os nossos medos. Quanto maior a carga, maior o medo e raramente se enganam. Assim, se não recorda de forma consciente o seu medo da separação e abandono, por exemplo, há boas possibilidades de que ele emerja na sua vida de formas porque nunca esperaria e nas ocasiões mais inconvenientes. Nos seus relacionamentos amorosos, na sua carreira, nas suas amizades, por exemplo, acha que é o que abandona ou o que é abandonado? Você é habitualmente o último a saber que a relação chegou ao fim? Casamentos, empregos e amizades perfeitamente bons parecem desmoronar-se perante os seus olhos sem aviso ou razão aparente? E sente-se devastado quando estes relacionamentos se rompem e falham? Ou estará, porventura, do outro lado? Será que abandona sempre os seus relacionamentos amorosos, empregos e amizades quando ainda estão fortes, só para evitar magoar-se? Dá por si a dizer algo do género: este é o princípio perfeito. É melhor sair agora enquanto as coisas estão boas, antes que aconteça alguma coisa e me magoe. Se este tipo de cenário já ocorreu na sua vida ou ocorre agora mesmo, há boas possibilidades de se tratar da forma artificiosamente criada e socialmente aceitável de ocultar os seus mais profundos medos de abandono e separação. Ao repetir estes padrões de relacionamento após relacionamento, poderá reduzir a dor do seu medo a um nível suscetível de ser gerido. Isto pode mesmo ajudá-lo a avançar a vida fora. A contrapartida, porém, é que o sofrimento se transforma em desvio. Torna-se a forma de fugir ao seu medo universal de ter sido separado da plenitude do Criador, abandonado e eventualmente esquecido. Como conseguirá algum dia encontrar o amor, a confiança e a intimidade porque anseia se está sempre a abandonar ou a ser abandonado precisamente quando se aproxima? De forma quase universal, há um sentimento que habita cada pessoa de cada cultura e cada sociedade do nosso mundo, o de que não é suficientemente bom. Sentimos que não merecemos reconhecimento pelo contributo que damos para as nossas famílias, comunidades e empregos. Sentimos que não merecemos ser honrados e respeitados enquanto seres humanos. Por vezes, chegamos mesmo a surpreender-nos com a sensação de não sermos suficientemente bons para merecer estar vivos. Embora esta sensação de baixa autoestima possa nem sempre ser consciente, está sempre presente e constitui os fundamentos da forma como abordamos a vida e os nossos relacionamentos com os outros. Enquanto mestres da sobrevivência emocional, damos frequentemente por nós a representar os cenários que mais se adequam aos valores imaginários que impomos a nós mesmos. Por exemplo, todos nós temos sonhos, esperanças e aspirações a maiores realizações pessoais e, frequentemente, racionalizamos todas as justificações para não o conseguirmos.
Como vimos em capítulos anteriores, a emoção é uma linguagem em si, precisamente a que responde à matriz divina. Quando sentimos que não conseguimos concretizar os nossos maiores sonhos, a matriz limita-se a devolver-nos aquilo que lhe demos, adiamentos, desafios e obstáculos. Embora possamos desejar coisas maiores, a dúvida no fundo de nós provém, em última análise, dos nossos sentimentos de baixa autoestima. Perguntamos-nos: serei suficientemente bom para ter tal alegria na minha vida? E por que haveria de ser de outra maneira? Na tradição judaico-cristã ocidental foi-nos dito, por aqueles que respeitamos e em quem confiamos, que somos de alguma forma seres menores. Não somos tão bons como os anjos dos céus ou os santos com quem aprendemos. Esta mesma tradição convenceu muitos de nós de que, pelo simples facto de nos encontrarmos neste mundo, precisamos ser redimidos da vida por razões que, segundo nos é dito, escapam à nossa compreensão. Desde o nascimento de Jesus, há mais de 2000 anos, somos comparados à versão revista, condensada e truncada da vida de um homem a cujos calcanhares nunca conseguiremos chegar. Por vezes, as comparações surgem como sérias advertências, sugerindo que podemos ser condenados a uma pós-vida muito dura, caso não vivamos de determinada forma. Outras vezes são mais suaves, limitando-nos a recordar-nos a nossa imprestabilidade, colocando-nos perguntas sarcásticas do tipo: quem achas que tu és? Jesus Cristo? Ou como pensas chegar lá? Caminhando sobre a água? Quantas vezes não ouviu o leitor estes comentários semelhantes nos quais se insinua que, por mais que tente viver uma vida boa, nunca será tão digno como este mestre do passado? Muito embora raramente levemos a sério tais comentários, eles não deixam de nos lembrar, a um nível profundo, que de alguma forma somos imerecedores das maiores alegrias. Ainda que tenha uma autoestima elevada, o leitor poderá, até certo ponto, acreditar nestas sugestões. Em última análise, e em determinado grau, é provável que todos o façamos. Em resultado disso, expressamos as nossas convicções através das expectativas de realização, do grau de alegria que nos permitimos viver e do grau de sucesso nos nossos relacionamentos. O nosso temor de não sermos suficientemente válidos para desfrutar de amor, aceitação dos outros, saúde e longevidade faz que cada um dos nossos relacionamentos reflita a nossa baixa autoestima. E tal acontece de formas por que nunca esperaríamos. Por exemplo, quantas vezes não se contentou com relacionamentos que não são o que deseja, racionalizando-os, dizendo coisas como isto por agora chega ou isto é um primeiro passo para algo melhor. Nunca deu por si a dizer: adorava partilhar a minha vida com alguém que me amasse, fosse solidário comigo, cuidasse de mim e me acarinhasse, mas, ou, este não é o trabalho onde posso verdadeiramente expressar os meus dotes e talentos, mas, seguindo-se todas as razões pelas quais os seus melhores sonhos não se podem realizar neste momento. Se este ou cenários semelhantes já tiveram lugar na sua vida, é natural que constituam máscaras artificiosamente criadas por si para questionar o seu valor. Através dos seus relacionamentos pessoais e profissionais, recorda as suas crenças nucleares, crenças que anseiam por uma cura maior. Alguma vez experimentou algum tipo de relacionamento em que a sua confiança era tão completa que conseguia entregar-se por completo em troca de conhecer um eu superior? Para sermos claros, não estou a sugerir que se entregue e a todo o seu poder indiscriminadamente em qualquer situação. Pelo contrário, a experiência relativamente à qual o estou a interrogar é aquela em que tenho uma noção tão intensa de quem é que se permite abdicar das suas convicções sobre o que ou quem deveria ser em troca de uma maior possibilidade de mudança do seu eu. Há, de uma forma praticamente universal, um sentimento em cada um de nós de que não é seguro fazê-lo, não é seguro confiar nos outros, na sabedoria dos nossos corpos ou na paz no mundo. E por que haveríamos de pensar o contrário? Basta-nos olhar para o telejornal da noite para termos uma abundância de razões justificativas. Todos os dias nos são mostrados exemplos que parecem fundamentar e mesmo perpetuar a noção de vivermos num mundo assustador e perigoso. Do terror, assassínios e assaltos até às violações de confiança e traições, passando pela mirade de preocupações de saúde que nos asolam. Somos advertidos para nos precavermos diariamente contra a possibilidade de este planeta a que chamamos lar se transformar num local verdadeiramente assustador. Em última análise, a nossa sensação de segurança neste mundo tem de ter na sua origem a segurança que sentimos dentro de nós. Para a experimentar, precisamos de confiar, precisamos de nos perguntar se temos fé
na inteligência do universo inerente a todas as situações e a toda a vida. Se a resposta a esta questão for negativa, teremos de nos perguntar porquê. Quem ou o que é que esta experiência nos ensinou que nos faz sentir que o mundo não é seguro e que não devemos confiar? Acredita, por exemplo, no processo da vida? Quando descobre que o universo lhe pregou uma partida inesperada, ou a um ente querido ou a um animal de estimação, começa imediatamente a sacar culpas de modo a sentir-se protegido? Quando os seus filhos saem de casa para a escola de manhã, fica preocupado com algo que possa acontecer que comprometa a segurança deles? Ou sabe que eles estarão seguros até sentir a alegria de os receber em casa quando o autocarro os trouxer? Muito embora as coisas assustadoras que vemos acontecer em nosso redor façam certamente parte de uma realidade, a chave para superar os nossos terrores está no facto de eles não precisarem de fazer parte da nossa realidade. Por mais que isto pareça uma filosofia New Age ingênua, é na verdade uma crença muito antiga que passou a ser sustentada pela ciência de ponta. Sabermos que a matriz divina existe reflete-se nas nossas vidas no que quer que pensemos, sintamos e acreditemos no nosso coração e na nossa mente. Temos a consciência de que só é necessária uma mudança subtil na forma como nos vemos para que se produzam reflexos na nossa saúde, carreira e relacionamentos. E é aqui que a natureza irracional deste ciclo vicioso se torna aparente. Chave 18. A raiz das nossas experiências negativas pode reduzir-se a um de 3 temores universais, ou a uma combinação deles: abandono, baixa autoestima ou falta de confiança. Se queremos que algo mude, temos de romper o ciclo vicioso e dar à matriz algo de diferente para ela refletir. Parece simples, não? Pode ser enganadoramente simples, pois mudar a forma como nos vemos é, provavelmente, a prática mais difícil com que alguma vez nos confrontaremos nas nossas vidas. Devido às nossas convicções mais profundas, experimentamos no mundo que nos rodeia a batalha grandiosa que se trava no seio dos corações e mentes de todas as pessoas. A luta que define aquilo que acreditamos ser. Em presença de todas as razões para não confiar, é-nos pedido para encontrarmos uma saída para a prisão em que o nosso medo nos encerra. Todos os dias, as experiências nos pedem para mostrarmos o quanto somos capazes de confiar. Não simplesmente confiar cegamente, sem razão aparente, mas sentir de fato a segurança que é nossa no mundo.